gente mandava artes para lá e aí acabavam sendo selecionados. E teve gente que ficou famosa, como a Erika Awano, que depois foi desenhista titular da série Holly Avenger. Claro, tinham sessões de carta. Olha só. Respondendo a cartas, chamada Yubin, e artes de leitores e leitoras. No final, na face interna da contracapa, tinha o casal Animax, que eram fanarts com casais, é claro, inusitados dos animes, que podiam ser de séries diferentes, o que valia a diversão e as exclamações do publicador. Eles tinham criado uma seção para fanzineiros, quem quisesse mandar para lá para avaliação e divulgação seus títulos independentes, não importa com que material ou formato saíssem. Eu vou mostrar aqui vários números avulsos. Como eu falei, foi difícil de selecionar. Outra com que eu tive contato, dizer, a número 9. Não esquecer, essa aqui é outra versão encadernada. E ó, podem notar, essa etiqueta aqui era usada pela rede de sebos Soler, centro de Porto Alegre. E conseguia por preços bem leves, camaradas. Aqui na edição 9, olha só. Esse aqui tem uma curiosidade para falar sobre essa matéria do mangá dos X-Men. Como ficou a cargo do Zé Roberto, que depois primeiro a gente lê e aí tudo bem, mostra imagens do mangá, que no caso foi a adaptação do episódio duplo A Noite dos Sentinelas, claro, só que versão mangá, eu até já li. Só que aí quando passa esse texto, começa a falar sobre direitos de publicação, tá, Zé Roberto, e aí não fala do mangá, não fala quem desenhou, não fala fonte. Aí fica aquela, né, uma discussão sobre parem de comprar comics e vão comprar mangás, e melhor ainda se forem publicados por aqui. O próprio Peixoto falou que o Zé Roberto era amigo dele, mas com o tempo foi se tornando uma pessoa muito amarga, muito raivosa, queria falar sobre o que quisesse. E aí o Peixoto sofria para tentar filtrar o que ele escrevia, né? Uma pessoa irada depois de uma viagem pro Japão. E aí, engraçado, um cara que endeusava material japonês, mas era louvável que puxasse sardinha para querer criar um mercado nacional, mas legal que aqui tem, depois dessa matéria polêmica, o primeiro Quadrimania, que foi um evento realizado em Porto Alegre. E foi... Peixoto e o Zé foram para lá. Na época foi feito pelo grupo Visuarte, que ensinava desenho, e foi o primeiro nome, bem dizer, do Dynamo Studio. Olha só, chegar um pouquinho aqui, tentar enquadrar, meio ali, Daniel HDR e o Peixoto em pé. Não vai focar bem. Não vai pegar direito. Pega o foco, cara. Não vai. Só assim. E, ó, fazer fanzines. Pena que nessa época eu não estive lá. 96. Por aí. Aconteceu.
A número 19 fala sobre Ghost in the Shell. Na época só existia o filme e animação do Mamoru Oshii, que eu já assisti na TV, tenho no DVD também. E também o videogame baseado no mangá de Masamune Shirow, que veio mais tarde, né, pela JBC. E nessa mesma edição também aqui, ó, o editorial era bem enfático também, ó. Zé Roberto vai embora. Ai, ai. Ó, assim como a Herói Gold tinha sua Herói Mix, que era a seção de notícias em conta-gotas, notícias rápidas. Aqui tinham rapidinhas. Parece um trocadilho. Que até eles falavam que não prezavam por boatos e fofocas. Eles queriam notícias mesmo. Olha só, fala até sobre os animes que passaram no bloco US Mangá. Aquele bloco que passava entre o final da tarde e o início da noite na Rede Manchete. Reportagem sobre o mangá, o game e o filme do Ghost in the Shell. Como eu falei, né, que essas encadenações pegavam números avulsos mais pra frente, pularemos aqui pro número 28 e com o famigerado Akira, que nessa época só tinha vindo pra cá a versão americana no mangá, espelhada e colorizada, que veio pelo selo Epic da Marvel, que a editora Globo pegou em 1990, e o filme que saiu 2 anos antes, filme de animação, todo mundo conhece, ou muita gente, a maioria já deve ter assistido na TV, ou em VHS, ou no cinema, ou em DVD. Legal que nessa época estavam começando a aparecer em vários estados as convenções de fãs, os eventos ligados a animes, cinema, TV, quadrinhos. Ó o Peixoto aqui, ó. E com isso também eles passavam a publicar eventualmente matérias com cosplayers. Olha só que falei, ó. A Akira, com cenas do anime, um pouco do mangá também. E com mais detalhes, vale frisar, né, que a Animax era boa nisso, em colocar um pouco de ficha técnica, de curiosidades, mesmo que tivessem no início aqueles textos raivosos e destrambelhados do Zé Roberto. Mas a única coisa que vale frisar, como eu falei do expediente, e no caso eu falo que isso foi um grande erro, é que eles não colocavam o mês e o ano de publicação, já que parece que essa revista era semanal, né? Como eu falei, né? Só tive contato bem mais tarde. E aí depois entrou a Erika Awano, com uma sessão própria também de ensinar técnicas de desenho puxadas para o mangá. Tá? Sejam pinturas, sejam ilustrações simples ou de construção. Só. A matéria sobre Evangelion, que eu não sei se foi por causa da versão impressa ou da versão no site, que gerou até uma polêmica. Eu não vou citar nomes, no caso, por causa de deboches do colunista a respeito da matéria que tinha saído antes na revista Herói, que lá falavam que, erroneamente, que os Angels seriam os anjos que vieram do céu para punir a humanidade. Aí gerou um sentimento de raiva descontrolada com o articulista que fez a reportagem lá na Herói Gold. E ele acabou indo para uma loja lá, uma livraria do bairro da Liberdade, em São Paulo, e achou um dos redatores da Animax e chamou para briga
a pessoa errada, não que justificasse, né? Imaturo, que ele teria que se defender com um contra-argumento, uma matéria. Isso gerou caso de polícia, um boletim de ocorrência foi publicado na Animax e isso ficou manchado na história. Mas bem mais tarde eles fizeram as pazes num evento bem antes da pandemia e tudo bem. Não vou falar os nomes porque aqui não é coluna de fofocas. Já me estendi muito sobre isso e só falaria se fosse um caso em que um redator tivesse tirado a vida de outro. Aí não teria como esconder. Mas como, sabe, passou. Eu também ficaria chateado com uma atitude dessas. Mas mesmo assim, eu não joguei fora, como eu pude mostrar antes, a minha coleção de herói que ainda não está completa. Nem mesmo a Animax, que eu tenho quase tudo. Também botaram reportagens sobre cosplayers, né? Há tanto tempo. Ó. Essa reportagem eles colocaram na edição 18. É que eu falei sobre a matéria do Evangelion. Que falavam, podiam ler como Evangelion. Interessante que eles publicaram também sobre diferenças entre o anime e o mangá de Yu Yu Hakusho. As diferenças do anime, né? Aqui, ó, vou mostrar. Na número 5, voltando um pouco, eles falaram sobre Shurato, sobre também Samurai Warriors e até sobre Cavaleiros. Como no caso eles falaram do final do mangá, aqui também, que terminou na saga de Hades. Eu também tinha separado várias edições que são marcantes, são chamativas. Como eu falei, né? Esse mesmo número que eles falaram sobre a aquisição dos direitos do Mega Man através da, se não me engano, Character ou da licença. Acho que é Character. Que via Capcom também eles resolveram publicar um mangá nacional do Mega Man. Só que nesse esquema que hoje em dia seria questionável de usar mão de obra que não seja de profissionais. Bom, isso até o Peixoto já deve ter falado no Nerd Debate, que é o podcast que ele faz com os redatores, colaboradores da atual Animax. Já falo sobre isso.